Já vou mandar agora. Espera aí. Acabei de mandar aí para você. Obrigado. Olá, pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Estamos começando mais um Josué Coimbra Podcast. Hoje eu estou aqui com meu querido amigo Fausto Oliveira. A gente vai conversar um pouquinho sobre a desindustrialização no Brasil. Como começou isso, a quem serve esse projeto e o que a gente pode fazer para reverter essa situação. Fausto, a palavra é contigo. Boa tarde, Josué. Eu conheci você numa pauta, bem industrial, há uns meses atrás, na verdade. Isso. Você me fez esse convite para estar aqui no seu podcast. A gente marcou isso lá, acho que em dezembro, né? Dezembro. Eu agradeço muito pela possibilidade de estar aqui. Então, eu posso me apresentar ao seu público. Sou também um jornalista como você, da área de economia, sempre muito focado na economia produtiva, ou também chamada economia real, com algum conhecimento aí sobre setores industriais. Então, eu desenvolvi ao longo dos anos uma percepção, uma análise assim, comparativa da indústria brasileira com relação às indústrias de outros países, frequentando muita feira tecnológica, muita feira de produto, e isso tudo me levou a uma tentativa assim, de interferir no debate público brasileiro, colocando o tema industrial em relevo. Então, eu tive um primeiro projeto há uns anos atrás, chamado Revolução Industrial Brasileira, um projeto próprio, de YouTube, que chegou a ter um site também, onde eu discutia todos esses assuntos. Depois isso foi desativado por razões pessoais e acabei retomando esse ano, finalzinho do ano passado, esse ano, um canal no YouTube, que agora é o @FaustoFalando, vou até colocar aqui na nossa plataforma para vocês ajudarem na divulgação. Pode ser encontrado no YouTube. E aí, Josué, eu agora tenho feito os meus comentários de economia política, meus comentários de tecnologias industriais, etc., nesse canal. E, enfim, aceito convite também para conversar sobre o assunto, como você me fez, e estou à sua disposição aí para a nossa conversa. E me fala uma coisa, o Brasil realmente está se desindustrializando? Como é que está esse processo? Se ele está se desindustrializando, quando que começa isso? Sim, o Brasil está num processo de desindustrialização, na verdade, acelerado. Hoje nós temos Quando a gente fala em indústria, a gente tem que começar a colocar um pouco os pingos nos is. O IBGE, quando ele faz o cálculo do PIB, ele coloca que o setor industrial brasileiro como um todo ainda tem um percentual de contribuição para o PIB brasileiro elevado, que é de entre 20% e 25%. Mas acontece que o IBGE coloca nessa conta a extração de petróleo e gás e a extração mineral, que o IBGE categoriza como indústrias extrativas, Só que a gente sabe que indústria é a transformação da matéria-prima em produto finalizado. Essa é a indústria virtuosa que consegue promover para uma economia nacional a quantidade de benefícios de desenvolvimento. E isso nós estamos perdendo, a chamada indústria da transformação. A indústria da transformação, que já foi 20%, 25% do PIB, apenas ela, ali pela metade dos anos 80, foi caindo, e hoje ela representa em torno de 11% do PIB brasileiro, e a cada ano representa menos. Então, isso mostra, com dados bastante duros, inquestionáveis, o processo de desindustrialização brasileira, que na prática a gente percebe com a perda muito intensa nos últimos anos de empresas e de elos das chamadas cadeias produtivas, na verdade. Então, hoje, por exemplo, já é difícil você encontrar no Brasil certas capacidades industriais
que sempre foram comuns na indústria brasileira. Então, nós estamos perdendo empresas e perdendo setores empresariais ou subsetores, né? Então, a cadeia automotiva, que é uma cadeia muito longa, já foi muito mais nacional. Hoje tem muito menos componente nacional no carro nacional. Então, embora nós ainda tenhamos um carro produzido no Brasil, esse carro produzido no Brasil é feito hoje com muito mais componentes importados, né? Peças, autopeças, elementos, né, de plástico, elementos de tecido, sistemas internos. Então, mesma coisa com máquinas e equipamentos pesados, ferramentas leves. Tudo isso foi tomando uma cara daquilo que a gente chama no diálogo industrial, chama de maquila. O que é uma maquila? Maquila é quando você pega um monte de componentes, de partes e peças importadas, né, e junta tudo num produto final em algum lugar. Então, hoje a indústria brasileira tem um alto percentual de maquilação, ou seja, não existem mais as cadeias produtivas, né, no Brasil. Existem, mas são menos, né, são muito menos do que já foi. Então, é muito comum acontecer no Brasil apenas essa parte final de juntar as partes, né, que a gente chama de maquila, para atendimento do mercado interno. Então, isso não é uma economia industrializada. Uma economia industrializada é aquela que tem grandes empresas nacionais produzindo grande percentual do seu produto final, dos seus produtos finais, né, dentro do país, com empresas, né, que lhe fornecem estes bens para, né, fazer a fabricação final. E com isso você tem todo um tecido, uma cadeia, né, um grande tecido produtivo que se espalha pelo território do país, gerando desenvolvimento econômico, né, com bons empregos qualificados, que demandam trabalhadores qualificados, com um grande potencial de investimento em ciência e tecnologia, com grande potencial de exportação de valor agregado. Isso é o contrário do que nós temos hoje. O que nós temos hoje é uma indústria muito marginal, muito assim, superficial, com alto percentual de importados e incapaz de exportar, né? Hoje a indústria brasileira tem uma baixíssima capacidade de exportar, porque ela inova muito pouco, porque ela investe muito pouco, porque ela tem pouquíssima agregação de valor baseado no conhecimento e na engenharia, né? Ela é muito mais uma indústria maquiladora, montadora de partes importadas. Isso é o retrato de uma desindustrialização. Essa, como você perguntou, com as grandes crises econômicas dos anos 80, mas que é agravada, né, em larga medida a partir do momento em que o Plano Real, em 1994, estabelece condições macroeconômicas adversas para a indústria. Essas condições macroeconômicas adversas são, né, um juro muito alto, um câmbio muito valorizado, ou seja, um preço de câmbio que naquela época, vocês devem se lembrar, era 1 para 1 com o dólar, né? Real, dólar era 1 para 1. Esse câmbio muito valorizado impedia a renda da exportação, porque, afinal de contas, o produto exportado rendia para a empresa industrial o mesmo que rendia no mercado interno. Então, para que adotar ainda os custos de exportação, que são altos, transporte, afretamento, seguro, etc., para uma renda que é igual, né? Então, o juro alto, o câmbio valorizado e, ainda por cima, uma abertura comercial que aconteceu no pacote do Plano Real, levou a indústria brasileira a uma série de dificuldades muito elevadas, e todas ao mesmo tempo. Então, não houve, né? Saiu-se de um regime para outro muito rapidamente, tudo à custa de conter a inflação, que nunca foi culpa da indústria. Então, a indústria acabou pagando o pato dessa estabilização macroeconômica. Esperava-se, né, que com os governos do PT, no século XXI, a gente tivesse uma reversão parcial disso, através de políticas de desenvolvimento. Não para voltar ao esquema antigo, né, ou para retomar o processo inflacionário brasileiro, mas para uma retomada de produtividade industrial mínima, através de ciência e tecnologia, através de um reajuste macroeconômico que pudesse conduzir ao investimento produtivo. Mas isso não aconteceu. Então, nós estamos, desde o Plano Real até aqui, num esquema macroeconômico que é adverso para a indústria, onde, por mais que às vezes você faça uma política aqui, outra ali, de apoio produtivo e tal, nada disso nunca é suficiente, né? Porque o quadro geral não muda. Parece que nós estamos ainda até hoje estabilizando a inflação. E por estarmos até hoje em políticas de estabilização, mesmo com a inflação já plenamente estabilizada, né, nós continuamos
matando de sede e fome, né, o parque industrial do país. Então, sim, nós estamos desindustrializados, uma economia reprimarizada, né, e as causas estão colocadas, são essas. E me fala uma coisa, eu vejo um pouquinho diferente, porque a gente começa a desindustrialização brasileira, na minha avaliação, ali no final do regime militar, que você tem o Sarney fazendo políticas de abertura do mercado, depois vem o Collor com aquela célebre frase onde que no Brasil só existiam carroças, e imediatamente a gente começa a importar Lada da antiga União Soviética, e o apoio. E aí, quando entra o Fernando Henrique, em 1994, essa política de desindustrialização ela é cada vez mais acentuada. E aí nós também passamos, ao longo dos anos 1990, pelo período do Consenso de Washington, que tinha toda aquela cartilha, e também, quando você ia no mercado, quando você ia à rua, qual que era a grande política, qual que era o grande fetiche da economia brasileira? É muito mais importante importarmos do que produzirmos. E aí você tinha também a grande crítica à indústria nacional, de que o produto nacional não presta, de que o produto nacional é de segunda linha. Não obstante a isso, nós tínhamos a Gradiente, que era uma empresa de eletrônicos, nós tínhamos a Gurgel, que veio até recentemente muito rastejante, né, por falta de incentivo, por falta de apoio, que infelizmente fechou. Tivemos o caso da Avibras agora, que ela vai ser reaberta, que isso são, na minha avaliação, são símbolos de uma política brasileira onde o Brasil ele é visto como apenas um produtor de commodities. E eu ainda vejo uma coisa engraçada, porque se nos anos 90 era muito importante desindustrializar o Brasil e comprar produtos importados, hoje a gente tem um novo fetiche no mercado, onde que é muito importante e é lindo fazermos à vontade dos asiáticos e que a gente deve continuar exportando para eles produtos commodities e que a gente não precisa voltar à indústria nacional. Você tem sentido isso por aí? Sim, eu acho que nós estamos vivendo uma nova fase do projeto Brasil Fazendão. Né? O projeto Brasil Fazendão é isso aí mesmo, quer dizer, como o Celso Furtado cansou de denunciar e escrever a respeito na vida dele, se trata de uma visão de Brasil, né? É uma visão, né, de que nós temos que ser uma economia dependente, né? Somos uma economia dependente. Essa visão está assentada numa teoria, né, que existe essa teoria na economia, que é a teoria das vantagens comparativas. Exato. Cada país deve se especializar naquilo que tem vocação. Então, como o Brasil é um território muito grande, tem muito sol, muita chuva, terras férteis, etc., então o pessoal da vantagem comparativa acha que o Brasil tem que se especializar em ser fazenda, né, e está acabado, e que isso seria o suficiente para garantir o desenvolvimento do Brasil. Ocorre que a história brasileira demonstra o contrário. O período em que o Brasil se industrializou, entre metade dos anos 30 até aí o fim do regime militar, que foi o período de crescimento industrial potente do Brasil, o Brasil deu saltos assim magníficos de crescimento econômico, urbanizou-se, né, trouxe, ainda que de maneira desorganizada, com muitas falhas, com muita instabilidade, eu concordo, tem vários problemas nesse período, não vou aqui fazer uma imagem idílica, né, da coisa, mas, apesar dos problemas todos, o Brasil, após esse período, era um outro Brasil, né, um Brasil com um sistema elétrico nacional, né, um Brasil com capacidade de exportar bens manufaturados, um Brasil com capacidade de colocar marcas brasileiras nas prateleiras do mundo, né, tanto de produtos de varejo quanto em bens de capital.
Aliás, em bens de capital, nós chegamos até muito mais longe do que em produtos de varejo. Mas você mesmo citou algumas boas experiências. E, claro, né, os dependentistas, aqueles que acham que nós temos que ser um fazendão, sempre gostaram de fazer comentários depreciativos a respeito da produção nacional, né? Eles não gostam de lembrar, por exemplo, que o Brasil forneceu turbinas para a hidrelétrica de Três Gargantas, graças à experiência de Itaipu, né? Essa boa experiência da indústria nacional não aparece nas manchetes, né? É uma informação sabotada, né? Não gostam, por exemplo, de lembrar que o Brasil forneceu guindastes portuários para o Porto do Texas, né? De onde entram e saem, né, muitos produtos relacionados à indústria petrolífera e petroquímica dos Estados Unidos da América, né? Não gostam, por exemplo, de lembrar que o Brasil exportava 40 mil automóveis por ano. Não gostam, por exemplo, de lembrar que o Brasil, através da sua lei de informática, começou a fazer computadores que estavam naquele momento, né, no início dos anos 80, no mesmo nível do que os microcomputadores que eram feitos, né, fora do Brasil. Olha, talvez se nós tivéssemos continuado com aquela experiência de produção de microcomputadores, nós tivéssemos avançado para a produção de microprocessadores e placas de memória, etc. E talvez hoje nós tivéssemos uma fabricação de aparelhos celulares. Então, assim, nosso problema nunca foi, Josué, o fato de termos uma indústria de má qualidade ou uma indústria, sei lá, né, incompetente, como gostam de falar, ou que mamava na teta do governo, etc. Até porque, em vários outros casos de progresso industrial que se estude, você pode estudar, tudo isso está aí publicado, o caso do Japão, o caso da Coreia. Existem muitas empresas que começam fazendo tosqueria, né? O primeiro carro da Toyota, que é essa gigantesca automotriz, né, no mundo contemporâneo, o Toyota Patch, nos anos, se eu não me engano, fim dos anos 50, é um fracasso retumbante, né, o Toyota Patch, primeiro modelo de carro da Toyota. E veja onde a Toyota chegou. Então, assim, existe uma expressão no debate da complexidade econômica, no debate do desenvolvimento econômico, que é o learning by doing, ou seja, aprender fazendo. Isto é absolutamente normal, né? Aprende-se fazendo mesmo. Né? E os primeiros passos sempre são passos meio atabalhoados. Tudo isso acontece em todos os lugares. Os projetos feitos no laboratório dão errado, depois se refaz, se faz pesquisa, se nota onde está o erro, se refaz a engenharia, e, afinal de contas, a empresa, uma hora, ela aprende a fazer e começa a fazer e entra no mercado oferecendo bom produto. Normal. Nada disso é estranho ao desenvolvimento de nenhum país. Porém, aqui no Brasil, sempre se usaram estes exemplos caricaturais para criar uma imagem 100% negativa da produção industrial brasileira, para nos trazer de volta aquilo que eles conseguiram, que é o Brasil fazendão, que não interessa para ninguém, né? Nem mesmo aos agropecuaristas, porque se hoje a agropecuária brasileira é a potência que é, isso se deve graças aos implementos industriais que ela teve, né, à disposição, aos implementos de química que ela teve à disposição, portanto, indústria, e a ação do Estado na pesquisa científica visando aumento de produtividade da agropecuária, que é o trabalho da Embrapa. Quer dizer, até mesmo para virar um fazendão contemporâneo, o Brasil precisou comprovar as teorias do desenvolvimento, que dizem o seguinte: ora, é a ação do Estado direcionando a qualificação da produção junto a um empresariado potente, bem capitalizado, né, que consegue gerar desenvolvimento. Ora, se nós conseguimos comprovar essa teoria com uma indústria pesada e até uma indústria de bens de consumo entre 1930 e 1980, se nós conseguimos comprovar essa teoria para ter uma agropecuária potente como temos atualmente, né? O que mais falta para o Brasil acreditar que só existe esse caminho e não o caminho das vantagens comparativas? Então, assim, é muito evidente, a situação é toda autoexplicativa. Agora, isso para quem consegue pensar fora da propaganda oficial que está no Estadão, está no Globo, está na Folha, né, que está nos artigos dos economistas liberais, que está nos grandes think tanks liberais que fazem o carnaval midiático que fazem, MBL é o mais recente deles, mas existem vários outros desde sempre. Então, não
nós estamos presos naquele eterno debate Simonsen-Gudin, né, que aconteceu nos anos 50 e que, né, na época, Simonsen ganhou, mas hoje quem ganhou foi o Gudin, né? Quer dizer, o Brasil deve se industrializar ou deve ser um fazendão? O Eugênio Gudin dizia, deve ser um fazendão. Na época, o Roberto Simonsen ganhou e o Brasil se industrializou. Hoje, quem ganhou foi o Gudin, entendeu? E nós estamos aí, entendeu? Entregues à nossa sorte. Agora, se houver uma ruptura total das cadeias de consumo agropecuária global por alguma inovação ou por alguma outra razão, a agropecuária brasileira pode cair 50% em um ano. E aí? Então, isso que você falou, eu acho super importante, porque, por exemplo, hoje tem essa teoria de que o Brasil é o fazendão e que devemos seguir exportando, principalmente para a China, commodities. Pois bem, a China é um país que se desenvolveu vastamente ao longo dos últimos anos. E eles continuam se desenvolvendo, continuam buscando novos fornecedores de bens e dos produtos que eles precisam. A gente sabe que eles têm investido fortemente na África. E a África tem um clima e um solo muito parecido com o Brasil. E aí eu te pergunto, Fausto, dá para eu acreditar que eles, com tanto dinheiro, buscando novos fornecedores, inclusive porque lá, além de mais barato, está bem mais próximo da China do que nós, ou seja, redução de custos. E aí, como é que eu fico dentro dessa ótica de que eu devo fornecer esse tipo de bem para esse pessoal? Haja vista que hoje eles são os meus maiores clientes. A gente fica na corda bamba, como qualquer economia não industrializada fica. Né? A China... Quer falar? Não, pode falar. A China está, como você falou, investindo pesadamente na África, principalmente na reorganização política da África, né? Entrando com capital profundo para... né, financiar obras, financiar sistemas de infraestrutura e tal, visando, e comprando terras, né, visando transformar a África no seu grande celeiro. Sim, isto faz parte da estratégia chinesa. E quando isso acontecer, e eles estão fazendo isso por segurança nacional da China, né, quando isso acontecer, não vai haver... É claro que isso não significa que o Brasil vai deixar de vender para a China os seus grãos, isso não vai acontecer. Vai vender metade. Ele pode vender menos ou simplesmente o que pode acontecer é um grande choque de preço. Porque commodity, você não coloca o preço em commodity, a commodity coloca o preço em você. E aí, se a China conseguir, sei lá, 5 anos, através de tecnologias de produção, etc., quintuplicar a produção mundial de soja, milho, café, né, óleo de palma, sei lá mais o que, entendeu? Etc. Como é que fica a produção brasileira? Ela vai ficar mais barata, porque todos esses produtos terão queda de preço. E aí, a rentabilidade do agro brasileiro diminui. E isso sim pode acontecer repentinamente, a perda de rentabilidade. Ou seja, o eterno problema que aí, quando eu fui estudar economia para entender, né, afinal de contas, direito, essas questões, eu percebi, quer dizer, o produto industrializado, manufaturado, produto sofisticado, né, como hoje é melhor falar dessa maneira, né, a indústria não é só fábrica, então, né, a gente chama assim, né, o produto sofisticado, ele tem uma elasticidade de renda muito grande, entendeu? Você... colocando um produto sofisticado no mercado, você exporta ele e o múltiplo de renda que se consegue em função da exportação é muito maior do que o múltiplo de renda que se consegue em função da exportação do bem primário. O bem primário tem um múltiplo que é quase fixo. Então, ele no máximo tem, como a gente chama o boom das commodities, ele multiplica por 2, quando muito. Uhum. Já o múltiplo de uma produção de produtos sofisticados, entre os quais os manufaturados, quanto mais tecnologia, melhor, os múltiplos são muito maiores e se ampliam conforme o tempo passa. Não à toa, a China, para conseguir chegar onde chegou, investiu na produção de quê? Bens manufaturados. Primeiro começou produzindo pequenas vagabundices, né, coisinhas simples, Sim. etc. Hoje está produzindo altíssima tecnologia, disputando a fronteira tecnológica e ganhando em vários setores.
Concordo. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje, a gente está assistindo uma guerra que ela é em busca de energia, basicamente. Você tem, de um lado, os Estados Unidos na guerra do Irã, buscando se fortalecer enquanto hegemonia e, principalmente, lutando por conta do petróleo. Você tem a China do outro lado, ela não participa diretamente dessa guerra, no entanto, ela tem um produto substitutivo ao petróleo. Eu estou sinalizando aqui em relação ao combustível, tá, dos carros. Ela tem, por outro lado, a bateria. O Brasil está no meio dessa briga, ele não tem nem petróleo, nem a bateria. No entanto, nós temos o etanol. Você acha que seria muita loucura pedir ou pensar num Brasil como um produtor em alta escala desse petróleo, onde a gente poderia começar a fazer uma experiência aqui na América Latina, levando dutos para os nossos países vizinhos para fazer a distribuição desse produto? E aí a gente entra na questão da indústria, desenvolvendo motores melhores, que tenham uma funcionabilidade melhor dentro do etanol. O que eu quero dizer com isso? Você acha que é muita loucura pensar em levantarmos a bandeira do etanol? Porque ele não polui, ele é mais barato que o petróleo, inclusive ele não entra dentro dessa coisa. Tem uma guerra no Oriente Médio, mexe no valor do petróleo. O etanol não. Você acha que faz sentido esse caminho? Eu não só acho que faz sentido, como sou um defensor dessa ideia, né? Inclusive no meu novo canal que está lá, eu já coloquei um vídeo a esse respeito. A conquista brasileira com o etanol é uma conquista singular. Eu acho que ela deve ser não apenas mantida, como estimulada, né? Como você mesmo colocou agora, eu acho que o Brasil tinha que defender, né, o etanol como o álcool combustível, né, como alternativa para uma alternativa da transição energética. Eu acredito que sim, temos mercado mundial para isso, temos capacidade de ser a grande potência, temos, acho que 2 no mínimo, né, safras de cana por ano, mas podemos ter safra o ano inteiro, na realidade, assim, se você pegar todo o território brasileiro e plantar direitinho e tal, dá para ter mais, né, infinitas safras, né, safra o ano inteiro. Então, a produção permanente de álcool combustível para o mundo, e acho, mais do que isso, que, como você falou também, sou defensor da ideia de que se faça a introdução disso nos países vizinhos via oleoduto, de preferência por projeto de infraestrutura e industrialização nacionais. Acho que também dá para fazer um trabalho de exportação para a África e Oriente Médio e Ásia Próxima. Acho que também o etanol é um bom vetor de patenteamento de tecnologias nacionais, né? Por exemplo, a Cummins, né, em Minas Gerais, que é uma empresa americana, eu sei, mas ela já fez um sistema, um after treatment dos seus motores de caminhão para usar o etanol, e já tem caminhão com emissão quase zero circulando no Brasil com o motor da Cummins, porque eles já perceberam o valor do etanol brasileiro e estão adaptando o seu motor de diesel para o uso de etanol. Então, assim, é evidente a oportunidade. Agora, para além disso, eu acho que aí sim o grande salto estratégico que pode render, né, fazer isso entrar na casa das centenas de bilhões, né, de reais, seria a associação da indústria de etanol com a indústria do petróleo e gás no Brasil, né? Criar novas tecnologias no nível molecular, né, em que a gente consiga novas moléculas de combustível a partir da mistura. Quer dizer, eu sei que já existe a mistura hoje, mas é uma mistura feita para trabalhar dentro do motor flex, que foi uma conquista da indústria brasileira, né, das multinacionais, mas é uma conquista da engenharia brasileira, o motor flex. Mas, se nós chegarmos a produzir um novo biocombustível que faça, né, em nível molecular, uma nova alternativa que dialogue, né, o combustível fóssil com o biogênico, entendeu? Produzindo uma potência de combustível, né, não poluente e que seja abundante e barato, aí você tem uma resposta internacional, uma resposta de escala mundial. Isso está na mão do Brasil fazer. O que nos falta? O que nos falta é um governo que tenha projeto de desenvolvimento para pensar essas coisas e implementar direito.
porque isso não é uma coisa que você vai fazer em pouquíssimo tempo, em 2 anos, 3 anos. Não é botar um programinha na rua em 2, 3 anos achar que está pronto. Isso é um trabalho para 20 anos, entendeu? Tem que ter esforço internacional, inclusive esforço industrial, tem que botar meta, tem que ser sério, entendeu? Então, o que nos falta é projeto, mas eu concordo com você totalmente. Você acha que falta projeto, então, no Brasil? Porque, pelo que nós estamos falando, nós tínhamos projeto até o final do regime militar. Posteriormente a isso, nós temos visto projetos que eles duram, eu não vou nem falar a cada governo, Não. tá? Ele dura a cada gestão. Então, assim, você tem um governo eleito por 4 anos, que ele tem um projeto, se ele se reelege, a bandeira muda, por alguma circunstância que até hoje eu não entendi. O projeto muda. E aí depois você fica, a cada 4 anos muda-se tudo, muda-se a ideia, muda-se o horizonte, e ao mesmo tempo o Brasil vai perdendo inúmeras oportunidades internacionais de se colocar como uma alternativa aos grandes players que a gente tem hoje. E aí eu até derivo um pouco o meu pensamento. Você olha, você tem uma Europa hoje que ela tem se enfraquecido ao longo dos anos, muito por conta dessas políticas que a gente adotou aqui no Brasil. Eles também acabaram fazendo uma substituição da sua indústria lá na Europa, tiveram também a questão da natalidade, e isso resultou numa Europa que a gente observa hoje. O Brasil, ele segue esse mesmo caminho, só que a gente está um pouco atrás ainda na fila. Só que parece que é pecado falar sobre isso, Fausto. Você sente isso? Claro, sinto, eu sou um marginalizado nesse debate. Eu não participo, por exemplo, eu no ano passado tinha um projeto que eu cheguei a apresentar para a CNN Brasil, com uma jornalista bastante famosa, conhecida, que tinha sido da Globo News, e fomos atrás de patrocínio e simplesmente você não consegue, entendeu? As empresas não dão valor, então está todo mundo com o cérebro lavado, entendeu? Pelo credo neoliberal, né, do consenso de Washington ainda, né, que diz isso, que diz que a gente tem que fazer commodity mesmo, e que está muito bem, que a gente é incapaz, e que não dá para pensar outro tipo de coisa, e é isso. Então, mas é que assim, isso já foi mostrado que não dá certo, porque quando a gente olha, por exemplo, a Venezuela, aqui o nosso vizinho, até 1980, eles eram muito prósperos. E aí depois teve a crise do petróleo, a Venezuela virou o que virou. E eles faziam basicamente o quê? Exportavam petróleo. Exatamente. É a chamada maldição dos recursos naturais. Pois é. E você também não pode fazer uma crítica ao modelo venezuelano, porque você também acaba sendo taxado e sendo marginalizado do debate. Eu acho que é o modelo venezuelano até dá, porque as pessoas têm uma opinião muito negativa da Venezuela, então sempre vai encontrar gente que vai junto com você para criticar a Venezuela. Mas o que nos interessa na realidade seria encontrar o modelo, reencontrar, né, o modelo brasileiro. Sim. E reencontrar o modelo brasileiro hoje é uma atitude rebelde, é quase heróico, entendeu? É um negócio interditado. Você lê os jornais de economia, os sites de economia, e é o seguinte, é a atração de investimento externo, entendeu? É abrir para a concorrência internacional, fazer licitação internacional de tudo que for possível fazer, para botar dólar para dentro, para circular e fazer aquele shot barato de crescimento imediato da economia com poupança externa. Entendeu? Onde está a formação de capacidades nacionais? Onde fica a produção de tecnologias nacionais? Onde fica a densidade produtiva da economia brasileira? Onde está o crescimento tecnológico da economia brasileira? Quando muito, aqueles poucos que admitem falar sobre isso falam que não, isso só dá certo para a agropecuária. Ou seja, estão todos, né, repetindo aquela ladainha quase religiosa já, né? Porque é contra fatos, é contra argumentos, é contra a verdade, contra tudo, né? Aquela ladainha quase religiosa de que nós só podemos ser bons naquilo que Deus nos deu, né? Terra, sol, chuva, entendeu? Terra fértil, plantar e fazer gado e tal, e um abraço.
É difícil. Mas mesmo assim, você acha que ainda existe uma possibilidade de uma política de reindustrialização? Você bem citou a época da Dilma, que teve ali talvez um ensaio quando foi criado os campeões nacionais. Lembra disso? Lembra? Sim, eu acho que existe plenas possibilidades para uma nova industrialização do Brasil. Inclusive, quem cunhou o termo neoindustrialização, que o governo usa, fui eu, em discussões com o Wallace Moreira, né, Paulo Gala, André Roncalha, que hoje estão lá apoiando o governo, o próprio Gabriel Galípolo participava dessas discussões. Eu falava, vocês estão errados em propor uma reindustrialização, porque uma reindustrialização é uma industrialização baseada nos modelos produtivos antigos, e eles não servem mais. O que nós precisamos é de uma neoindustrialização. E eles adoraram a ideia, e quando afinal o Lula ganhou, eles foram convidados para o governo, eles levaram a ideia para eles. Aí é o seguinte, existem plenas condições. O que não dá é para ir tentar atingir objetivos contemporâneos de industrialização utilizando certos métodos antigos, né? Isso não dá mais para fazer. Então eu escrevi o meu livro Estado e Desenvolvimento, que saiu alguns anos atrás, colocando ali uma série de mapinhas, entendeu? Que eu dizia, olha só, dá para ir por aqui, dá para ir por ali, etc, etc, etc. Tem no Amazon esse livro até hoje, Estado e Desenvolvimento. Então, assim, o que dá para fazer? Algumas coisas. Para nossa sorte, que o Brasil é um país realmente muito abençoado, as oportunidades continuam surgindo, dá para fazer bastante coisa. Dá para fazer coisas relevantes. Agora, tem que entender como, né? Mas a nossa miséria é a seguinte: discutir como fazer, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando, entendeu? E vão surgir ideias muito legais e tudo mais, entendeu? Vai dar um ótimo podcast. Só que, na realidade da vida, entendeu? A gente sempre vai estar limitado pelo problema macroeconômico. Enquanto o problema macroeconômico não for equacionado, esquece, nada vai acontecer. Está aí o programa que o Wallace foi fazer lá no governo, junto com o Alckmin, que é o Nova Indústria Brasil, com resultados muito pequenos, muito quase insignificantes. Por quê? Porque com um juro de 15% ao ano, que nunca foi menos do que 10% nos últimos muitos anos, né, desde o governo Bolsonaro, assim, não tem. Você não vai. A única coisa que vai acontecer são empresas pedindo recuperação judicial, como agora está acontecendo uma atrás da outra. Você entendeu? Então, assim, ou a gente reequaciona a macroeconomia do Brasil, preço do dinheiro, que é juro, né? Dívida pública, que tem, né, interferência sobre o juro e dos juros sobre ela, preço do câmbio, né? Então tem que fazer uma reforma do regime cambial brasileiro, parar com esse câmbio flutuante ao sabor de tudo e qualquer coisa, entendeu? Conta de capitais brasileira, ela pode continuar aberta, mas ela tem que ser regulada. Então ela não pode, você não pode chegar, não pode ter um banco central que não quer saber por que o capital está entrando e por que o capital está saindo. Tem que saber, tem que perguntar e tem que ter a resposta. Não pode ter uma entrada e saída de capital de um dia para o outro de centenas de bilhões de dólares, como acontece no Brasil, para fazer carry trade, né? Não, tem que taxar. Se vai fazer carry trade, então você vai pagar 40% na saída. Você vem, ganha seu dinheiro e perde na saída, aí ninguém vem mais. Aí o Brasil para de tomar choque cambial de um dia para o outro, né? O Brasil tem que voltar a ter estoques reguladores de bens estratégicos, como, por exemplo, petróleo, né? Não pode se exportar 640 milhões de barris por ano só porque produz, entendeu? E não fica nada no Brasil, porque a nossa capacidade de refino diminuiu e está tudo bem. Não está tudo bem. Olha o problema que estamos tendo aí agora. Aí acontece um choque internacional no preço do petróleo, está todo mundo, né, de cabelo em pé, porque e o governo começa a fazer, o que é que vai fazer? Começa a botar política tributária sobre o petróleo, isenta de imposto a importação do diesel, não sei mais o quê, que são band-aids que você coloca numa hemorragia. Ou seja, tem uma série de questões para equacionar que são questões macroeconômicas, né? De regulação do Estado sobre a economia privada. Mas, de novo, é aquilo. Você vai falar uma coisa dessa num fórum do Valor Econômico, numa palestra do Infomoney, no evento da XP, etc., etc., você é tratado como um ET. Um ET. Você é tratado como um pária.
entendeu? Você é alijado do debate, alijado. E tirando o meu amigo Pedro Cafardo, que tem a coragem, porque a idade lhe deu, né, já se aposentou, não está mais na redação e tal, então ele escreve umas colunas, agora ele está livre para dizer o que ele quer. Entendeu? Tirando ele, que ele está colocando uns artigos, né, a cada mês, acho que ele coloca um, em que ele questiona essa estrutura, né, no valor econômico, tirando isso, quem mais fala contra? Na grande mídia, ninguém. Então o consenso está aí, é o consenso da Miriam Leitão, é o consenso do Sardenberg, é o consenso dos economistas-chefe de banco, entendeu? Que continua colocando o Brasil na mesma situação, entendeu, Josué? E não existe alternativa. Entendeu? Não existe porque eles não impedem que exista alternativa. É isso. Esse é o problema. Entendi. Eu acho interessante quando você menciona a questão das políticas macroeconômicas que precisam ser revistas e precisa mudar esse perfil dentro da nossa política, visando a política interna, não o que a gente tem visto hoje. Porque o que aconteceu no final das contas foi aderimos a um projeto liberal para fora e para quem está aqui dentro é altamente proibitivo. E deveria ser o contrário, deveria ser liberal para quem está aqui e proibitivo para quem está lá fora. Porque aí, hoje, inclusive, você falou da grande mídia, eu estava até vendo um pessoal falando na grande mídia que era proibido, que não se podia proteger a indústria interna. Aí você fala, como não pode proteger a sua indústria? Todos os países fazem isso. Exato, todos fazem isso. Você vai à Europa, o que mais tem na Europa é proteção. O que mais... Aí quando você olha Europa, China e Estados Unidos, é proteção, proteção, proteção. Quando não, você olha, por exemplo, o Estado na China e na Europa, eles são acionistas de montadoras de veículo. E aqui no Brasil... De fabricantes de avião, de farmacêutica, de centros de pesquisa, formam engenheiros e pesquisadores para as empresas com dinheiro público, tem orçamento anual de política industrial para financiar a empresa, financiar a exportação, uma série de políticas. Exato. Todo mundo teve isso. Essa história que contaram de que tudo isso acabou é uma mentira pronta e acabada. Mentira. E aqui no Brasil você ainda tem aquela lenda, olha, se o empresário não é bom, ele tem que quebrar. Aí você fala, não, mas como que se o empresário não é bom, ele tem que quebrar? Mas por que na Europa não pensam dessa forma? O engraçado é o seguinte, os lugares onde ninguém pensa dessa maneira, né? O que acontece com esses lugares? Se desenvolvem. Porque ali não é a questão do empresário ser bom, quebra, ser ruim, se ele é bom, ele prospera, se ele é ruim, ele quebra. A questão é a seguinte, existe um Estado coordenador, planejador e empreendedor que pega o empresário que não é bom, mas tem uma boa ideia e faz ele ficar bom. Exato. Você falou tudo. Pega, faz e ele fica bom. Pronto. Acabou. É isso. Só que aqui nós aderimos a essa conversa, o Fausto. Eu sei. E por mais que você fale, por mais que você tente levar essa mensagem, parece que você é atrasado, parece que a coisa não vai colar, porque não... E aí eu não entendo, porque assim, como que o próprio empresário não quer que a empresa dele cresça? Não quer, eles têm o cérebro lavado. Olha, Josué, tem uma expressão que virou título de um livro, né, do economista Ha-Joon Chang, da Coreia, que é um desenvolvimentista, né, como nós. O livro chama-se Chutando a Escada. Né? O que é chutar a escada? Basicamente, você imagina a seguinte imagem, né? O sujeito tem uma escada para subir, né? Ele sobe a escada e ele fala, pô, aqui em cima é melhor do que lá embaixo. Melhorei. Aí o que ele fala? Ele pensa, agora eu não quero que outros venham aqui, eu quero tudo que está aqui para mim. Aí ele dá um chute na escada e não deixa mais ninguém subir. Né? Isso é uma metáfora, né, que é muito comum no debate para designar aqueles países que conseguiram subir a escada tecnológica, a escada industrial, chegaram a um patamar de desenvolvimento e o que eles advogam depois para os demais países. Não façam aquilo que eu fiz.
Abram as suas economias. Não precisa fazer isso. Existe um livro maravilhoso também chamado Por que os países pobres... chama-se Como os países ricos continuam ricos, ou Como os países ricos ficaram ricos e por que os países pobres continuam pobres, do Eric Reinert. É uma leitura fantástica, obrigatória, todas as pessoas deveriam ler esse livro, devia ser dado nas escolas, né? Onde ele coloca tudo isso que a gente está conversando, está lá sistematizado, bonitinho. É um grande pesquisador da área da economia do desenvolvimento que, assim, delineou assim, para qualquer pessoa entender. Então, por exemplo, os Estados Unidos da América, né, fizeram um trabalho muito bom de chutar a escada com o restante da América Latina, né, com o restante das Américas, né, no caso, a América Latina. Dentro dos Estados Unidos, adotaram a política do Alexander Hamilton. Isso lá depois da Guerra Civil. O Alexander Hamilton era totalmente industrialista. Ele defendia a proteção das indústrias nascentes nacionais, né, os grandes conglomerados, né, do aço, do petróleo, os grandes bancos americanos e tudo mais. Ele que idealizou tudo aquilo, né? Chama-se Alexander Hamilton. E ele ganhou esse debate de um camarada que também é um founding father dos Estados Unidos, que o nome é muito conhecido, chamava-se Thomas Jefferson. E o Thomas Jefferson, ele advogava o contrário, ele era liberalzão. Ele dizia o seguinte, não, são as correntes de comércio e as complementaridades entre os países que fazem o enriquecimento. Portanto, se os Estados Unidos abrir a sua economia, abrir a sua fronteira, é que nós vamos enriquecer, etc, etc, porque nós temos uma grande agricultura, nós temos os escravos, não sei mais o que, sei mais o que. Beleza. O Alexander Hamilton ganhou o debate nos Estados Unidos e os Estados Unidos viraram a potência que viraram. Só que veja só a inteligência do Lincoln, dos grandes presidentes que vieram depois, Theodore Roosevelt, principalmente, né? O que eles fizeram? Falaram, bom, a gente tem aqui uma teoria comprovada do Alexander Hamilton que dá certo. Vamos continuar aplicando isso aqui dentro. Porém, a gente tem uma teoria do Thomas Jefferson, que é uma furada total, mas que nos serve muito bem, porque se a gente conseguir convencer os outros a adotar a teoria do Thomas Jefferson no país deles, olha que beleza. A gente não só dá certo internamente, como vai obrigar todo mundo a comprar o nosso excedente. Maravilha! E foi o que eles fizeram. Na Europa, séculos antes, já tinha havido isso, né? Quando os ingleses fazem a sua industrialização, né, eles começam a sua industrialização fechando o mercado inglês para o produto manufaturado de lã, tá? Porque estou falando de séculos e séculos atrás. O manufaturado de lã que vinha da Holanda. Ora, a Holanda comprava lã da ovelhinha inglesa, atravessava ali o canal rapidinho do navio, chegava aquela lã toda, eles tinham na Holanda, né, tinham teares, máquinas, né, indústria, né, para fazer casaco de lã, cobertor de lã, toquinha de lã e tudo mais, né? Roupa de toalha de mesa, né, lã grossa, lã fina, etc, etc. É indústria têxtil, né? E depois vendiam toda essa produção industrial de volta para a Inglaterra, né? Até que o Henrique VII, que era o rei daquele momento, falou, opa, pode parar com esse negócio agora. Proibiu a exportação de lã inglesa para a Holanda, porque a Holanda estava chutando a escada da Inglaterra e proibiu e obrigou, né? Obrigou os agricultores ingleses a começar a aprender a fazer o tratamento da lã para transformar a lã em fio, e do fio virar tecido, e do tecido virar produto têxtil. E assim começou a industrialização inglesa, que depois deu na Revolução Industrial, né, da máquina a vapor, etc, etc. E aí, quando chega na fase da máquina a vapor, o discurso da Inglaterra, que já estava riquíssima, vendendo produtos industriais pelo mundo inteiro, quando tem a Alemanha querendo se industrializar, né, o que eles dizem para a Alemanha? Não pense nisso, não tem nada a ver. Vocês são um país que são muitos povos diferentes, vocês mal falam a mesma língua, não vai dar certo, e não tem nada a ver. Vocês são rurais, vocês têm que fazer cerveja, plantar trigo, plantar morango, esses negócios. A gente compra de vocês. A Inglaterra quis chutar as caras.
Quem conta isso muito bem é o economista alemão do século XIX, chamado Friedrich List, que coloca a seguinte política. Ele basicamente faz uma cópia do Alexander Hamilton, que tinha feito isso muitos anos antes nos Estados Unidos, e coloca um texto na praça dizendo: banana para a Inglaterra, né? A gente tem que pegar e industrializar, mecanizar a mineração e a agricultura da Alemanha e industrializar a Alemanha. Tá aí a Alemanha o que virou. Ou seja, a história se repete, e se repete, e se repete, e se repete. Entendeu? Até quando no Brasil a gente vai cair nesse conto do vigário, entendeu? Das vantagens comparativas. Porque aqui já ninguém nem precisa chutar a nossa escada, a gente mesmo já deixa bem paradinha no chão. Então fala, não precisa chutar, não, a escada já está no chão, a gente não precisa fazer nada. Entendeu? Porra, cara. Entendeu? Você sabe? Entendeu? Isso que você falou me lembrou uma coisa engraçada, porque é um crime, né, o Brasil investir em energia, essa coisa arada toda. Só que é assim, eu privatizei a minha empresa de energia de São Paulo, enfim, várias empresas compraram. A última que comprou é uma empresa pública italiana. É Enel que presta esse serviço de alta qualidade que todo mundo Mas olha como é engraçado. Olha, você não precisa investir em energia. Deixa que a minha empresa pública faz esse serviço ruim para você. Enquanto isso, o cara que está aqui, ele fala assim, não, para que eu vou ter que investir em energia? Aí eu te pergunto, por que a Enel faz isso? E aí, só derivando para fechar, uma coisa que é muito engraçado, que todo mundo fala que o Estado não pode prestar serviços, etc. O metrô de São Paulo está sendo privatizado a cada dia que passa. Só que você vai a Nova York, o metrô é público. Olha, lá na Inglaterra você não paga pedágio para andar em nenhuma estrada. E as estradas são excelentes. Né? Pois é. O sistema acho que era de trem da Inglaterra, foi privatizado na época do Tony Blair, que é a esquerda, você vê as coisas, né? Tony Blair privatizou e agora foi reestatizado, porque o serviço ficou um horror, entendeu? Pois é. E aqui em São Paulo, o metrô, que você está comendo um lanche, cai no chão, você continua comendo de tão limpo que é, eu preciso vender. Não. E eu não duvido que uma empresa pública de outro país o compre. Mas é claro, assim como os espanhóis fazem. Às vezes as empresas são privadas, como os espanhóis têm, né? Muitas empresas privadas de operação de infraestrutura, Acciona, FCC, Ferrovial, tem várias outras lá, os nomes agora me escapam. Todas elas vão vencer essas licitações para comprar a concessão de infraestrutura já pronta na América Latina, investindo muito pouco dinheiro. Por quê? Porque elas recebem do Estado espanhol subvenção para fazer isso na América Latina todinha. E grande parte do dinheiro arrecadado pela Espanha, né, externamente, né, que seria como se fosse uma exportação, na verdade não é. É dinheiro de tarifa paga por latino-americano, entendeu? Para usar trem, metrô, rodovia, aeroporto, companhia de água, companhia de gás, né, de eletricidade. Então, essas tarifas vão todas virar saldo positivo nos balanços de empresas espanholas, isso na América Latina toda. Eu mesmo morei no Chile, né, e lá era tudo espanhol, né, por causa da língua, eles entram com uma facilidade tremenda, entendeu? Pouquíssimo investimento feito nesses países e toda essa tarifação que fica retirada do Chile, da Argentina, do Peru, da Colômbia, da Bolívia, do Equador, da Guatemala, do Panamá, de Honduras, do México. Quer dizer, toda essa tarifação, ela permanece uma parte nos países para manutenção, e por isso eles têm essa tendência de reduzir custos operacionais, entendeu? Nos países onde elas operam, porque elas querem o quê? Aumentar a outra parte, que é a remessa de lucros. E a remessa de lucros tem destino certo, é a Espanha, né? E é por essa razão que a Espanha é muito mais rica que Portugal, por exemplo. É por essa razão que a Espanha é um país mais ou menos igual à Itália.
porque a Espanha não tem a mesma indústria da Itália, mas a Espanha adotou essa estratégia de sugar capitais, remessas de lucro da América Latina, através de operação de infraestrutura. E muitas vezes são infraestruturas já prontas, que eles não constroem, eles não colocam dinheiro para erigir a infraestrutura. Às vezes até sim, ou às vezes não é para erigir, às vezes é para aumentar a infraestrutura ao longo de um prazo muito confortável, com capitais subvencionados, com direito de remarcar preço da tarifa a qualquer hora, etc, etc. O fato é, seja de um jeito ou seja de outro, eles sempre encontram maneiras de fazer a retirada de lucros imensos dos países latino-americanos, e Brasil, inclusive, tá? Os espanhóis também estão aqui fazendo isso. E levam para a Espanha para garantir vidão para o cidadão espanhol poder ficar lá torcendo para o Real, para o Barça, etc., com aquele vidão que ele tem. Entendeu? Uhum. Se não fosse isso, o balanço de pagamentos espanhol em relação aos países da União Europeia, considerando que eles usam uma moeda caríssima, como é o euro, e vale mais do que o dólar, estaria na pior. E a Espanha não teria uma condição como a que tem hoje. Seria muito mais próxima da Grécia, do leste europeu, do que da Itália. Então tá aí, explicado por quê. Voltamos ao período colonial. É claro! Nunca saímos de... Olha melhor, tentamos e fomos sabotados e continuamos nele. Só que agora a gente está consciente. Eu espero. O meu trabalho é esse, é jogar essa consciência para as pessoas. Sim. E deixa eu te falar para encerrar, se você, sei lá, você virou presidente, virou imperador, quais 3 medidas que você escolheria para reindustrializar o Brasil novamente? A primeira delas é uma reorganização da macroeconomia brasileira através de um novo paradigma. Então, assim, eu chamaria todos os agentes de mercado, digamos assim, que eu não tenha nenhuma resistência fundamental a isso. É claro que eu sei que eu tomaria um golpe na primeira semana, mas assim, para responder a sua pergunta, né? Assim, para responder a sua pergunta, teria que ter o quê? Primeiramente, uma reorganização do panorama macroeconômico brasileiro. Significa, primeiro, retomar o controle da definição de meta de inflação. Hoje, a meta de inflação é definida exclusivamente pelo Banco Central. Por quê? Porque existe o Conselho Monetário Nacional com o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Banco Central. Teoricamente, você tem 2-1, Poder Executivo contra Banco Central. Mas não adianta nada, porque o Banco Central tem muito mais peso na decisão. Então, para retomar o controle, definir, portanto, uma meta de inflação de 5%. Isso não significa o desejo de inflação, isso não significa querer produzir inflação ou deixar a inflação correr solta. Não, é uma outra meta. Tem que cumprir essa outra meta, mas é uma outra meta. Com 5% de meta e uma fórmula de cálculo que eu dissesse, não, a gente não vai usar ano calendário, a gente vai usar períodos de 18 a 24 meses, flexível. E o cálculo do Comitê de Política Monetária, que vai definir os juros de 60 em 60 dias e não de 45 em 45, vai utilizar meta de 5% com cálculo fora do ano calendário flexível de 18 a 24 meses. Mais outro elemento, não utilizando as previsões do Boletim Focus, que ouve exclusivamente agente de mercado. Pode ouvir os agentes de mercado, mas vai ter que ouvir a indústria, o comércio, e vai ter que fazer uma média ponderada das expectativas de inflação a partir da economia como um todo. O que o agropecuarista pensa da inflação? O que o comerciante de rua pensa da inflação? Qual é a expectativa de todo mundo, e não só do agente de mercado financeiro? De posse disso, eu posso afirmar com toda convicção para você que nós teríamos com a meta de 5%, nós teríamos uma taxa de juros convergindo para 1,5%, 2% no máximo, acima da inflação verificada, que é uma taxa de juros absolutamente razoável, racional. Isso faria a nossa dívida pública diminuir num horizonte de 1 ano tremendamente. Então, a gente deixaria de ter que reservar o orçamento público na faixa de R$1 trilhão por ano só para fazer rolagem de dívida pública. Lembrar que o orçamento público brasileiro, que é em torno aí de...
entre 20% e 30% do PIB, ele fica entre 2 e 2,5 trilhão de reais por ano. Quase metade do orçamento público brasileiro é rolagem de dívida pública, Josué. A gente não pode mexer nesse dinheiro, porque esse dinheiro tem que estar comprometido para comprar novos títulos, emitindo novos e repagar, emitir novos e repagar. Tudo isso a juros. Como o juro é muito alto, ela vai crescendo ao longo do ano. Então tem que acabar com esse negócio. Como eu sei, né, que essa proposta é uma proposta que, ao mesmo tempo, vai dar um mega impacto no mercado e o mercado vai responder supervalorizando o dólar, então, ao mesmo tempo, eu faria... Então, é o seguinte, ao mesmo tempo, a gente tem que repactuar o regime cambial. Então, vai acabar o câmbio flutuante no Brasil e vai ter uma banda cambial que vai ser entre, sei lá, 4 e 6. Se vocês quiserem fazer pressão no governo, pode continuar fazendo, joga o câmbio até 6. Não pode passar de 6. Se vocês estiverem contentes com o governo, ganhando dinheiro e tudo mais, e quiser baixar para 4, você baixa, mas também não vai baixar de 4. Porque não pode haver nem o hiper baixo e nem o hiper alto. O Brasil tem o direito a ter uma relação comercial com o mundo planejada. Isso significa ter uma banda cambial. E a terceira coisa é, a conta de capitais continua aberta, mas ela tem que ter, né, um regime de regulação. Então, se o sujeito quiser entrar, vai ter que dizer por que quer entrar. Vai botar 100 bilhões de dólares aqui de um dia para o outro, sem dizer para que é. Ah, é para construir uma fábrica? Legal, ok, muito bom, queremos. Ah, é para fazer carry trade? Bom, vai fazer o que? O seu carry trade, vê lá se você ganha algum dinheiro. Você vai pagar 40% na saída. Entendeu? Quando você for tirar o seu dinheiro. Se ainda assim você achar que valeu a pena, tá ótimo. Se você pagou os 40%, deve ir embora. Acho difícil que ele vai achar que vai valer a pena. Né? Então, beleza. Com essas coisas, eu saneio o panorama macroeconômico. Aí eu partiria, então essa é a primeira medida. A segunda seria 2 outras medidas de microeconomia. Né? Então, aí eu faria, primeiramente, uma grande política de reorganização do panorama energético brasileiro, né, com novos controles sobre a produção, geração, transmissão e venda de eletricidade no Brasil, e, por outro lado, novas políticas de controle e regulação dos estoques e da comercialização de combustíveis, tanto combustíveis fósseis quanto combustíveis de origem biológica, né, principalmente o etanol. Com essas políticas, que aí não vou detalhar, porque seriam muito, né, tomaria muito tempo, eu consigo reorganizar o panorama de preços domésticos de energia. Reorganizando isso, eu já baixei 25% de inflação, pelo menos. Se não baixou, no mínimo, você evita aumentos repentinos em 25% do que é o total da inflação brasileira, porque a inflação brasileira é de custo, não é de demanda. Né? Terceira medida também microeconômica. Eu chamaria todo o setor produtivo brasileiro para conversar num grande projeto de médio e longo prazo que diria o seguinte: bom, nós temos uma economia reprimarizada, a gente quer voltar a ter uma economia industrial. Identificação de setores onde se podem fazer conexões produtivas inteligentes e praticáveis e que possam gerar os famosos transbordamentos industriais, né? Então, assim, terras raras. O Brasil tem um patrimônio de terras raras que é absurdo de grande. O que dá para fazer com o setor de mineração brasileiro para pegar a terra rara no Brasil, fazer a exploração, processamento, agregação de tecnologia e transformar isso numa cadeia com transbordamentos industriais? Dá para fazer o quê? Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo? Então vamos fazer. Aí o Estado entra com financiamento, etc., meta, colocação de objetivos, etc. Mesma coisa com o tecido industrial brasileiro que sobrou, né? Equipamentos elétricos, máquina-ferramenta, não sei mais o que sobrou. Né? Tecnologia de gás, que é aquilo que a gente, né, discutiu no dia lá que a gente se conheceu, entre outros assuntos. Então, assim, seria uma grande medida macroeconômica de acabar com o tripé macroeconômico e substituí-lo por uma nova racionalidade de gestão de política econômica regulada, que não é nem pró-mercado nem pró-Estado, mas é uma coordenação. E 2 grandes medidas microeconômicas, uma para regulamentar a energia a favor da sociedade e outra para regulamentar o setor produtivo para ele voltar a ter produtividade. É isso. Agora, vai fazer isso sem tomar golpe, sem tomar impeachment, né? Sem maioria diversa. É muito difícil, eu sei, né? Eu estou falando aqui em abstrato, em teoria, né? A galera ia chamar de comunista. Chamar de tudo, Exato. Enfim.
Bom, Parece que eles gostam mais de serem sugados, né? Então, se eles se sentem mais confortáveis assim, quem somos nós, né, para discordar? pois é, Mel, mas é que rola uma tristeza, né? Porque você fala, meu, o cara tá me roubando e o que eu faço? Eu só aceito. Enfim. Mas foi muito bom falar contigo, foi uma conversa maravilhosa, tão boa quanto naquele dia lá do evento em que nós estávamos. Espero podermos voltar a ter essas conversas aqui no meu programa mais vezes ao longo do ano. E já fica convidado para voltar quando possível, quando tiver um novo livro, enfim. Perfeito. Maravilha, Josué. Muito obrigado por me convidar. Eu fico à disposição aí, tá bom? Sucesso aí pro seu programa. Obrigado, tchau, tchau. Um abraço, até mais.